Tu já se perguntou o que acontece com o nosso cérebro durante a gravidez e após a gravidez? O que acontece com esses lapsos que a gente tem de memória? E esse esquecimento que a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai lá pegar o carregador no quarto e quando a gente chega no meio do caminho, a gente para e pensa, o que eu tô indo fazer? Porque a gente já esqueceu o que a gente estava indo fazer. Isso já aconteceu contigo? Isso está acontecendo contigo? O vídeo de hoje, ele é sobre isso, sobre esses lapsos de memórias que a gente tem durante a gestação e após a gestação. Isso vai ocorrer até mais ou menos os 2 anos. Tem mulheres que perduram mais tempo e outras mulheres não acontecem nada disso. Antes de eu ir adiante, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, comenta o que vocês estão achando dos vídeos e principalmente comenta se acontece contigo ou já aconteceu. Eu vou citar algo que acontece. Meu filho agora ele vai fazer 1 ano e 10 meses. Falta 10 dias para ele fechar 10 meses. E até hoje eu tenho muito desses lapsos. Esses dias eu tava na cozinha e eu tinha que pegar o carregador do meu celular e ele tava no quarto. O carregador tava no quarto e eu pensei, eu vou lá pegar o carregador, vou carregar aqui na cozinha, beleza. Aí cheguei no meio do corredor assim, aí eu fiquei pensando assim, o que eu fui fazer? Aí eu voltei pra cozinha e fui lavar uma louça, e fui fazer qualquer outra coisa. Daqui a pouquinho, lembrei de novo, eu tenho que carregar o telefone. Voltei, fui lá pro quarto pra pegar o carregador. Quando eu cheguei no quarto, eu fiquei olhando pro quarto assim e fiquei, o que eu vim procurar? Me deu aquela coisa assim, eu disse, meu Deus, o que eu vim procurar aqui? Quando eu cheguei na porta, eu esqueci o que eu tinha ido procurar. Voltei pra cozinha de novo, fui, varri, fiz qualquer outra coisa. E quando eu olhei pro telefone, eu disse, não, eu preciso carregar esse telefone. Voltei no quarto, peguei o carregador, cheguei na cozinha e botei o telefone a carregar. E isso é algo que às vezes acontece quase que frequentemente. Não digo com o carregador do celular, mas eu ir fazer alguma coisa, eu pensar, não, eu tenho que fazer tal coisa, e quando chego no meio do caminho, eu esqueço. Ou um exemplo bem básico, eu me recordo que logo no início da gestação, quando eu fechei 6 meses de gestação, eu estava dentro daquela lei da pandemia, que toda grávida não podia trabalhar fora, né? Tinha que fazer o trabalho home office. E eu acabei sendo afastada do meu trabalho. E eu pensei, bom, agora eu vou aproveitar e vou concluir minha pós que eu estava estudando. E eu não consegui concluir minha pós. Eu estudei e eu fui fazer a prova, era online a prova, é uma pós-graduação à distância. E quando eu cheguei na frente do computador, eu tava com a folha assim na mão e eu olhava pro computador, eu olhava pra folha, olhava pro computador, eu olhava pra folha e eu não conseguia realizar a prova, porque eu não conseguia. Eu li todo o polígrafo, eu li todas as coisas que eu tinha que ler e quando chegou na pergunta, eu não conseguia. O que eu fiz? Eu acabei colando, eu fui lá no tio Google, pesquisei cada pergunta que tinha na prova e peguei todas as respostas que tinha no Google e coloquei na minha prova. Eu tirei um 10ão, mas pensa, eu não aprendi nada, eu não faço ideia do que se tratava aquilo, e eu colei uma prova online. E eu estava grávida. E eu fiquei pensando, quando eu ganhar o bebê vai melhorar? Quem disse? Piorou. Parece que ficou pior. E eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, vai ter que passar, uma hora vai ter que passar. E depois eu vou mostrar pra vocês uma fotinho, eu sentada com o bebê no colo, ele devia ter 1 mês e meio, 2 meses, e eu na frente do computador estudando e trabalhando. Eu já estava trabalhando pela internet nesse período. Só que, em função desses lapsos de memória, dessa falta de concentração, muita coisa foi se arrastando em função disso. Eu já tinha um problema de falta de atenção antes da gravidez. Eu sempre tive um problema de concentração, que é o TDAH, como todo mundo chama. Só que na gravidez isso ficou pior. Isso foi horrível. Para mim foi horrível. E até hoje eu preciso ler em voz alta para conseguir gravar as coisas que eu tenho que gravar. Se eu começar a ler, fazer uma leitura em silêncio, eu posso ler um livro inteiro em silêncio, eu não vou entender nada do que está escrito ali. Eu preciso ler em voz alta para conseguir memorizar algumas coisas, e mesmo assim ainda fica algumas coisas perdidas. Isso já sem a gravidez. Quando entrou na gravidez e o pós-gestação,
Nossa, pra mim foi muito punk. E eu sei que muitas mulheres passam por isso. E hoje eu só quero falar pra vocês que isso é algo normal. E tem base científica pra isso. E essa base científica tem um nome conhecido como monmnésia, que é a amnésia de mãe, ou pregnancy brain, que é o cérebro da gravidez. Eu não sei se eu pronunciei certo porque inglês não é meu forte, né? Isso se dá por causa de uma alteração física que se dá no nosso córtex cerebral, mais conhecido como a massa cinzenta. E eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu e os meus materiais da enfermagem, guardei tudo. Então aqui, ó, essa parte aqui, essa é a massa cinzenta que tá nesse estudo que eles falam, tá? É nessa região aqui que afeta esses nossos projetos, as nossas memórias, tudo que é relacionado à atenção é nessa parte aqui. Depois eu vou ver se eu acho uma foto no Google para colocar para vocês. Mas é essa parte frontal aqui. O restante é a parte de audição, fala essas coisas. E é para justificar que eu sei que às vezes eu sou uma pessoa que às vezes eu tô conversando, tô ali falando algo e aí de repente eu esqueço de uma palavra básica como colher, por exemplo. É uma palavra comum, é uma palavra do dia a dia que a gente utiliza. E aí eu tô conversando, eu esqueci da... E fico, meu Deus, mas qual é o nome, qual é o nome, qual é o nome? E um simples nome, colher, sabão, nomes comuns, nomes que a gente utiliza no dia a dia, eu esqueço. Óculos, esses dias eu tava procurando meu óculos e o óculos tava assim. E eu botei, não sei por que cargas d'água eu fiz assim com o óculos. E comecei a catar, eu disse, meu Deus, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Eu disse, cadê? E quando eu botei a mão, ó o óculos aqui. Pensa a chateação que eu fiquei. E às vezes a gente tá naquela loucurada toda de atender criança e fazer um monte de coisa. E paciência, é algo de mãe. Isso é só mãe. Quem é mãe sabe do que eu tô falando. Ou na época da pandemia. Todo mundo diz, mas todo mundo esquecia. Que tu vai sair, quando tu chega no portão de casa, ops, esqueci a máscara, né? Ou às vezes, tu sai de casa e tu fica pensando, será que eu desliguei o fogão? Será que eu não deixei o fogão ligado? Será que eu não deixei o fogo ligado? Aí tu volta em casa pra ver se tu desligou o gás, pra ver se tu desligou o bico do fogão. Ou às vezes tu vai lá, coloca, eu já fiz muito disso, de pegar a panela, colocar em cima do fogão, acender o fogo com a água, e porque eu ia fazer a massa. E aí deixei ali a panela. E aí lá pelas tantas eu disse assim, vou ver se a massa tá pronta. E quando eu abri a tampa, tava só água. Eu disse, não botei a massa. Esqueci de botar a massa. E é algo que eu dou risada agora, mas é algo que no dia a dia a gente fica pensando assim, poxa, como é que tu esqueceu de colocar a massa ali dentro? Tu botou a panela, tu botou a água, a água já tá fervendo e tu esqueceu de colocar a massa. E essa alteração, os estudos dizem que é até os 2 anos pós-parto. Só que isso não é uma garantia de que quando teu bebê fechar 2 anos, que a tua memória vai voltar a ser como era antes. Não é uma garantia para ninguém. Eu vou te dar uma dica, algumas, né? Faz um bloquinho de notas, do celular mesmo, vai ali, faz um bloco de notas. Muitas coisas eu coloco no calendário mesmo, coloco ali, fiz tal coisa, a consulta dele é tal dia, aí eu boto um alarme, alguma coisa assim. E eu tenho que colocar ali nos alarmes dos calendários, ou o bloco de notas tu tem que fazer. Tem aplicativos para isso, eu não utilizo nenhum aplicativo, eu utilizo só o calendário mesmo, aí eu vou ali e coloco na data, né, a data que tem a consulta, e boto um dia antes para eu lembrar de organizar as coisas dele, para no dia da consulta eu simplesmente sair de casa sem nenhuma intercorrência. Mas eu utilizo somente o calendário. Dá para tu colocar bilhetinhos na geladeira ou nas paredes da casa, assim. Aqui em casa eu tinha bastante bilhetinhos na parede. Agora eu retirei um pouquinho porque eu achei que tava meio que poluindo o ambiente, assim. E aí eu só faço no celular. Não tenho feito mais os bilhetinhos, mas é uma opção também. Outra opção que eu utilizei muito é o ômega 3, tá? Essa aqui tá até já estragou, essa daqui eu tenho que comprar mais.
E o ômega 3, ele é muito bom para nossa concentração e principalmente quando a gente está amamentando, isso vai no leite e ajuda a concentração dos bebês também. Para eles é maravilhoso, ajuda no desenvolvimento cognitivo deles, fala, e aprendizado também é muito bom para os bebês. E para nós vai ajudar bastante na concentração. Claro que tu vai sempre pesquisar com o teu médico, pergunta para o teu médico se ele te indica alguma vitamina ou se ele te indica tu tomar o ômega 3. Eu tomo o ômega 3 e graças a isso, além dessas coisas que eu faço de fazer os bloquinhos de nota, de fazer as anotações, além disso, o ômega 3 ele tem me ajudado bastante para as minhas leituras, porque como eu continuo estudando, eu continuo fazendo pesquisas, eu continuo fazendo um monte de coisas relacionadas a estudo, para mim é importante. Então, além de eu conseguir me concentrar mais, porque antigamente eu usava Ritalina da vida, e Ritalina nós não podemos tomar por causa da amamentação, então a minha saída foi o ômega 3. E conforme os estudos falam, toda essa mudança da parte que a gente tem esses esquecimentos, ele é para auxiliar a gente a criar laços com os nossos bebês, para preparar a gente para a maternidade. Tanto que eu acho que só o fato do hormônio do amor, né? Eu acho que só ele já é o suficiente. Mas, como não foi eu que criei o corpo humano, quem sou eu para opinar alguma coisa, né? A gente só vai estudando, vai tentando esclarecimento de outras coisas, porque eu fiquei muito incomodada. Porque eu já tinha essa parte de déficit de atenção na leitura, e depois a gestação ficou muito ruim. Ficou, vamos dizer que péssimo. Eu não conseguia me concentrar em nada, eu tinha que ler várias vezes as coisas, eu tava muito esquecida, e principalmente com essas coisinhas assim, de botar a panela no fogo, e quando tu vê, tu não botou a massa, tu não botou arroz, tu não botou o sal, e coisinhas básicas do dia a dia a gente se esquece. Se tu passa por isso, saiba que tu não está sozinha.